Olá, pessoal! Hoje o vídeo vai ser diferente. Hoje eu gostaria de contar um pouquinho da minha jornada espiritual. Meu nome é Joyce, eu sou estudante da doutrina espírita há mais de 10 anos, sou médium ostensiva e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. As minhas experiências mediúnicas começaram quando eu ainda era criança. Deveria ter por volta de uns 11 anos de idade, quando eu estava dormindo. Era de madrugada, eu estava no meu quarto, estava dormindo, e a porta do meu quarto estava aberta. E para poder acessar o meu quarto, tu tinha que passar por um corredor. E aí eu abri meus olhos e vi aquela claridade vindo. Sabe quando tu chega, a pessoa tá caminhando com uma vela na mão e a luz da vela, do fogo, começa aos pouquinhos, devagarinho, que vai tomando conta? Era esse tipo de luz que eu tava enxergando. Eu, na hora, achei que tivesse faltado luz, fosse minha mãe, e eu comecei a chamar por ela e nada. Aquela luz foi pro quarto dos meus pais e, de repente, entrou no meu quarto. Era um formato de alguém iluminado, com uma vela na mão, que, de repente, sentou na janela do meu quarto e ficou parado ali com aquela vela na mão, me observando. Eu tava congelada de medo, não conseguia nem falar de tanto medo. Eu fiquei totalmente congelada. E, de repente, aquele ser de luz desapareceu. Esse foi a primeira vez que eu tive algum contato com o plano espiritual. E foi a partir dali que eu comecei a buscar mais sobre isso, que eu comecei a perceber que tinha uma vida além da nossa terrena, que tinha o plano espiritual, que tinha alguma coisa. Então aquilo despertou muito a minha curiosidade. Por que eu estava vendo aquilo ali? Com o passar do tempo, esses fenômenos começaram a ocorrer cada vez mais frequentes, com maior intensidade, e nem sempre eram coisas boas que eu via. Muitas vezes eu passei muitas noites dormindo de luz acesa, porque eu tinha medo por conta das coisas que eu via, ouvia e até mesmo acontecia comigo durante a noite. Passei já várias vezes, assim, semanas sem conseguir dormir direito por conta de vários acontecimentos sobrenaturais que aconteciam comigo. Depois dessa primeira aparição, outros fenômenos começaram a acontecer comigo. Não só coisas boas, mas coisas que me botavam muito medo, coisas ruins mesmo. E começaram a acontecer com mais frequência e com maior intensidade. E isso me fez buscar pela verdade, buscar mais saber disso. Por que eu estava vendo essas coisas? Por que essas coisas estavam acontecendo comigo? Eu enfrentei vários desafios na minha vida. Como, por exemplo, eu falava coisas, conversava com os meus amigos e muitas vezes eu falava coisas para eles que para mim pareciam óbvias, mas que na realidade não tinha como alguém ficar sabendo. Então, muitas vezes eu era taxada de bruxa por ser sensível, assim como é que eu sou, e porque eu falo as coisas achando que tá ali na cara e na verdade não estão. Outras coisas também que aconteciam comigo, muito frequente, depois de um tempo começaram a acontecer com mais intensidade, foi que eu estava conversando com as pessoas, ou simplesmente estava fazendo alguma coisa no meu dia a dia, e de repente me dava uma coisa estranha nos meus olhos, e a sensação que eu tinha é que eu estava enxergando as coisas ao meu redor a 2 passos na frente do meu corpo. É como se eu tivesse feito um zoom nos meus olhos. Era muito estranho aquilo para mim. Eu cheguei em vários médicos, oculista, e ninguém nunca, não tem nada nos teus olhos estão bem, tá tudo certo. E eu sempre tendo aquilo e aquela sensação horrível, desagradável, sabe, acontecendo, eu não tava entendendo o que que era. Então, assim, eu passei por várias situações que eu não tava entendendo e eu também não tava encontrando explicação para o que estava acontecendo comigo. E ninguém também tinha resposta para me dar. Por conta desses fenômenos que cada vez foram se intensificando e ficando mais frequentes, até momentos assim que eu tô dormindo e alguém levantar minhas cobertas durante a noite, eram situações extremamente de me botando medo mesmo, sabe? Então foi quando eu comecei uma busca quase que desenfreada, quase que desesperada para conseguir me conectar com Deus. Buscar o meu jeito de me conectar com Deus, porque eu tentei ir na igreja católica, eu não gostei, não consegui me conectar, porque essa coisa de me sentar lá e ficar ouvindo o padre falar e ficar me levantando e cantando, não era comigo. Eu respeito quem gosta, quem acha que se conecta com Deus dessa forma, mas não era a minha forma de me conectar com Deus. Então eu busquei outras formas, eu me envolvi com várias outras
com várias outras religiões, como estudei um pouco de Umbanda, não cheguei a fazer iniciação nessa religião, mas eu fui pesquisando em cada uma para ver se eu me encontrava em alguma delas. E sempre as pessoas, eu contava a minha situação e as pessoas ficavam me dizendo, não, na hora certa tu vai descobrir. Isso para mim nunca me fez sentido, isso para mim me indignava muito. Porque como assim? Eu tô passando por um monte de situação que eu não tô entendendo, e aí a resposta que eu tenho na hora certa eu vou descobrir como assim, sabe? Eu ficava muito indignada com isso. Foi então que nessa busca toda, nesse desespero de me conectar com Deus, a minha mediunidade ficou cada vez mais descontrolada, mais em desequilíbrio. E isso estava começando a me fazer muito mal. Até que em 2014 aconteceu, eu fiquei muito doente. Eu me deu de repente, assim, eu tava trabalhando e me deu uma falta de ar muito forte. Eu fui no médico, o médico viu que tinha uma mancha no meu pulmão, me mandou eu esperar uma semana e repetir e naquele exame, uma semana depois, tinha dobrado de tamanho. E eu fiz vários exames, fui em hospitais, fui em especialistas, e ninguém, todos os exames diziam que era negativo ou inconclusivo, os médicos não sabiam o que eu tinha, então não tinham nem como me internar ou me dar um tratamento. Então, assim, eu fiquei por 4 meses de cama, com baixa oxigenação no cérebro, com faltas de ares, assim, repentinas, muito violentas. E esse processo dessa doença me fez mudar muito. Para mim, um divisor de águas na minha vida. Porque eu sempre costumava ir, aqui na minha cidade, tem uma gruta da Nossa Senhora da Assunção, onde eu sempre, todo domingo, ia com a minha mãe fazer uma prece, acender uma vela. Eu sempre conversei muito com aquela santa e sempre tive uma conexão muito forte com ela. E nesse período desses 4 meses que eu estava doente, teve um momento em que eu tive uma pequena melhora. Então a minha mãe veio, Joyce, vamos lá, vamos rezar, vamos lá conversar com a Santinha, eu chamo ela de Santinha, que é uma forma carinhosa, né? E vamos lá conversar com ela, fazer uma prece, sair um pouco de casa. Eu fui, porque eu dei uma leve melhora, assim. Eu fui lá, eu acendi uma vela e conversei muito com ela. Hoje eu não lembro o que foi que eu conversei, o que foi que eu pedi para ela. Só sei que depois desse dia eu passei muito mal, eu tive muita piora. Eu sinceramente achei que eu fosse morrer. E porque eu não conseguia mais nem segurar meu telefone, meu celular na mão, porque eu não tinha mais força. E aquela mancha tava 90% já do meu pulmão e tava indo pro outro. Até que um dia, uma mulher, que era colega de trabalho da minha mãe, chegou lá em casa de noite e pediu se ela podia fazer uma prece. Ela era da igreja evangélica, ela ainda é da igreja evangélica, e ela perguntou se podia fazer uma prece por mim, que Deus estava pedindo para que ela fosse lá conversar comigo e me fazer uma prece. Aí ela foi lá, eu estava acordada ainda, e ela disse para mim que a Nossa Senhora da Assunção tinha mandado ela lá dizer que ela tinha escutado a minha prece. Que tinham mandado eu me levar, tinham mandado me levar, só que ela não ia deixar, Deus não ia deixar me levar, que eu ia me levantar daquela cama, que eu ia ficar bem. E eu comecei a chorar, porque através daquela mulher, a Nossa Senhora, com quem eu sempre tive muita conexão, mandou esse recado para mim. E uma das coisas que mais me fez refletir, no momento em que eu tava lá doente, de cama, sem conseguir fazer absolutamente nada, foi quando eu dei de cara com os meus piores demônios, assim, que eu chorei muito sozinha, e eu comecei eu comecei a pensar, tá, se eu morrer hoje, o que eu vou deixar para trás? E aí, quando eu me dei conta que eu não ia deixar nada de bom para trás, não que eu fosse uma pessoa ruim, mas eu não construí nada para deixar uma lembrança boa e como é que eu vou dizer assim, por um longo período na vida das pessoas, sabe? Então, o que eu ia deixar para trás? Eu não ia deixar nada. E aquilo me tocou tão fundo que eu pensei, eu fiz uma prece, não, se eu tiver a oportunidade de melhorar, então eu vou fazer melhor, eu vou buscar deixar alguma coisa nesse mundo quando eu partir, eu saber que eu deixei alguma coisa boa aqui. Depois, quando eu melhorei,
dessa doença, eu comecei, não, eu vou buscar me conectar com Deus em alguma das religiões, porque várias pessoas vieram fazer preces por mim de todas as religiões e rezando pela minha melhora. Então, assim, até em consideração por essas pessoas, eu fui na igreja de cada uma delas. Eu assisti uma missa da católica, evangélica, eu fui em cada uma. E aí, quando eu fui na espírita, foi quando eu me encontrei. Foi onde as pessoas ali falavam do preto no branco, o porquê das coisas estarem acontecendo na vida. Sem muita filosofia, sem muitos rodeios, muito preto no branco, e é assim que eu sou. E é assim que eu gosto que as coisas funcionem. Eu gosto de falar com as pessoas bem preto no branco, bem reto e direto. Eu gosto que falem comigo dessa forma também. E o Espiritismo conversou comigo dessa forma. E aí, quando eu contei para as pessoas dessa casa espírita o que estava acontecendo comigo, o que se passava, as coisas que eu sentia, as coisas que eu já tinha vivenciado, falaram: olha, a gente, nesse momento, a única coisa que a gente pode te ajudar é tu fazer parte do nosso grupo de estudos, fazer parte do nosso trabalho, da mesa mediúnica, e tu lê as obras básicas. Começa pelo Livro dos Espíritos. Então eu adquiri o Livro dos Espíritos e comecei a ler desenfreadamente não, se ali tem a resposta, eu fui buscar. E foi quando finalmente eu encontrei. E na hora que eu encontrei a, a, a resposta do que eu tinha nos meus olhos, aquela sensação de enxergar 2 passos para frente, eu chorei, porque eu estava por anos atrás dessa resposta do porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Então, depois que eu descobri isso, eu me dediquei de verdade para os estudos da doutrina espírita, todos os ensinamentos que Allan Kardec passa junto com os espíritos, toda a codificação, aquilo eu interiorizei na minha vida, para conseguir me guiar, não só como um ser humano, como na minha reforma íntima, mas também no meu desenvolvimento mediúnico, para conseguir ser um ser humano completo, ser humano físico e um ser humano espiritual. E eu comecei a estudar muito e cada vez mais, eu adquiri muitos livros sobre mediunidade. Obviamente, livros que são reconhecidos pela Federação Espírita, então são livros extremamente seguros, que seguem a linha de Kardec, e eu realmente me dediquei a estudar a fundo sobre mediunidade, para autoconhecimento, para eu conseguir entender o que acontece comigo, mas também para começar a perder um pouco do medo dessa mediunidade, do que essa minha condição mediúnica é capaz de fazer. Porque sim, me deu muito medo em algumas coisas, em algumas situações que aconteceram, que eu previ até mesmo uma vez a morte de uma pessoa e aconteceu tal e qual, e eu não conseguia ver o rosto da pessoa, e aquilo me desesperou e me bloqueou. Então eu fiquei com muito medo. Então eu comecei a estudar cada vez mais para conseguir me livrar desse medo, para conseguir ficar em paz com essa minha condição mediúnica, para conseguir finalmente ser completa e ajudar as pessoas de alguma forma. E depois de tudo assim que eu contei para vocês, eu criei a Vibra na ideia de conseguir não só continuar esse meu desenvolvimento mediúnico, não só continuar minha busca por mim mesma com a doutrina espírita, com o estudo da doutrina, mas também ter a oportunidade de poder ajudar outras pessoas na sua jornada espiritual. Porque eu tenho mais de 10 anos nessa jornada. Eu sei que pode não ser nada para muitas pessoas, mas para mim foi muita coisa, foi bastante intenso para mim. Então cada um tem a sua jornada. Mas eu poderia ajudar as pessoas e principalmente ajudar as pessoas com a sua própria mediunidade. Porque eu venho estudando muito sobre mediunidade, eu sei como é que funciona, eu sei o que está acontecendo, porque quando eu pedi ajuda, até mesmo as pessoas da federação falaram para mim: Joyce, tu vai ter que ler muito, ler os livros do André Luiz, que foram psicografados pelo Chico, porque essa tua mediunidade não existe nem desde a época de 1800, não existe desde a época de Kardec, então a gente não tem muita vivência de como conseguir te conduzir. Então, basicamente, eu teria que buscar o meu caminho, lendo, buscando, experimentando e indo sendo guiada pelos espíritos. Então, eu criei a Vibra como uma busca de eu me ajudar, eu me encontrar, me manter no meu caminho espiritual de bem,
e também conseguir ajudar outras pessoas que estão nesse início de jornada, estão nesse início de despertar espiritual e estão muitas vezes nessa confusão, nesse turbilhão que eu sei que é a mediunidade. Se você aí precisa de ajuda, tem interesse em buscar o seu caminho espiritual, entre em contato comigo. Eu estou formando grupos de estudo sobre mediunidade, sobre doutrina espírita. Eu tenho consultas com mesa radiônica para conseguir equilibrar as energias, porque quando as energias estão muito desequilibradas, a mediunidade não tem como ela ficar regulada. É extremamente sensível. Principalmente quem tem a mediunidade ostensiva é extremamente frágil. Qualquer energia que modifica na nossa volta é extremamente agressivo quando nós não estamos fortalecidos. Então, sim, por favor, conversem comigo, eu estou aqui para ajudar. Além de conseguir passar os meus conhecimentos, as coisas que eu estou estudando, vamos estudar juntos, vamos buscar juntos pela verdade. Meu maior propósito é buscar pela verdade, é fazer as pessoas raciocinarem, buscar a fé raciocinada, buscarem a verdade, buscar a lógica diante das coisas que são ditas para elas e acontecem na vida delas. É buscar a lógica, é a fé raciocinada, é buscar pela verdade. Então é isso que eu busco com a Vibra, com os meus estudos da doutrina espírita sobre mediunidade e principalmente poder ajudar você aí, que pode estar precisando dessa jornada incrível que é a jornada espiritual e principalmente no desenvolvimento da mediunidade. Vamos comigo?